milionário parou em café e ficou chocado com palavras de mendiga que mudaram sua vida. Lucas nunca foi do tipo que se deixava abalar por coisas simples. Empresário milionário, dono de impérios que voavam alto no cartão de visitas dos grandes. Ele andava pelo rio como se fosse dono da cidade. Afinal, de certa forma, era. Porém, naquele dia comum, algo inesperado quebrou sua rotina gelada. Era uma manhã quente, o sol batendo forte nas avenidas lotadas. Lucas estaciona o carro preto com vidros escuros em frente a uma cafeteria meio apertada, cheia de gente apressada. Entrou como sempre, austero, olhar fixo, passos curtos, como se não tivesse tempo a perder. Pediu um expresso, forte, para dar aquele choque no dia. O barulho de conversas e o cheiro intenso de café quente quase o anestesiavam. Mas então, do nada, uma voz rouca cortou o barulho. Era uma mulher, morena, cabelo bagunçado, olhos fundos e cansados, mas com um fogo estranho que cortava o ar. Ela se aproximou dele com J. Lucas ficou paralisado, como se suas engrenagens internas travassem. A mulher, Brenda, não parecia uma mendiga qualquer. Sua voz carregava uma história dura, de alguém que já viveu, mas que foi arrastado pela vida para o fundo do poço. A pergunta dela queimava na mente dele. O que vale a pena quando se tem tudo e, mesmo assim, sente um vazio aterrador? Lucas tentou recusar, queria se afastar, mas algo puxava seus olhos para aquela mulher. Ela contou, aos pedaços, sobre uma carreira artística brilhante que se desfez em tragédias pessoais. Falava da dor de perder tudo: fama, amigos, segurança. Uma sinceridade nua, crua, como uma ferida aberta que sangra sem parar. Ele sentiu o peito apertar. As mãos começaram a tremer. Era como se Brenda tivesse arrancado a máscara que ele escondia atrás de seus ternos caros e carros de luxo. Aquele vazio, que ele fingia não perceber, estava exposto ali. Alguém que ele conhecia muito bem. De repente, o passado dele se enlaçava em segredos guardados a 7 chaves. Era uma ligação que ele não esperava, nem queria confrontar. No meio desse choque, um fio de tensão surgiu. Um dos sócios dele, uma sombra obscura dos bastidores, estava envolvido em algo perigoso. Algo que podia colocar Brenda em risco real, um perigo cruel e invisível. Lucas percebeu que sua escolha não era mais só sobre negócios, dinheiro ou poder. Era sobre proteger algo. Alguém que, sem querer, trouxe luz para o buraco negro da sua existência. Ele encarou a mulher, seu olhar disparado entre medo, curiosidade e um princípio de vulnerabilidade jamais sentido. A dúvida ecoava: arriscar tudo para salvá-la ou manter a frieza confortável que sempre o protegeu? A multidão na cafeteria voltava a falar. A vida seguia lá fora. Mas dentro daquele espaço apertado, o jogo mudava de figura. Lucas sabia que a resposta podia mudar sua vida para sempre. E agora? O que ele vê? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Brenda parou, o olhar fixo em Lucas, como se visse além da fachada que ele criara. O tempo parecia ter congelado. A cafeteria, repleta de vida, tornou-se um campo de tensão palpável. Ele estava a milhas de distância de seu mundo de riqueza e poder, perdido em um abismo que ela havia aberto. Foi então que, do nada, a calma daquela manhã foi despedaçada.
O estrondo ressoou, como se o próprio chão sob eles quisesse adverti-los. Uma explosão distante. O vidro da cafeteria tremeu, e o murmúrio dos clientes foi substituído por gritos e caos. Em um sopro, o mundo que Lucas conhecia virou de ponta cabeça. Lucas se virou, o coração batendo forte. Antes que soubesse, pessoas estavam correndo, algumas com medo no olhar, outras em estado de pânico. Brenda, ainda diante dele, ficou paralisada. Foi no impulso que ele segurou sua mão. A conexão entre eles tornou-se um ponto fixo em meio ao furacão que se formava. "Venha!" ele gritou, puxando-a para a saída. Passando pelos clientes que se aglomeravam, ele conseguiu sentir toda a sua vida de empresário desmoronando ali. Havia algo muito maior em jogo do que seus negócios. A vida dela estava em risco. A adrenalina corria, queimando em suas veias. Na rua, a cena era ainda mais aterradora. Uma multidão corria descontrolada, vozes se misturando em um coro de medo. É claro que algo estava muito errado. Winston, seu sócio sombrio, apareceu em sua mente e a dúvida o atingiu com força. O que ele não sabia? O que Brenda tinha a ver com isso? Transitar na confusão era complicado, mas Lucas não se deteve. Ele sabia que devia protegê-la, por mais estranha que a situação fosse. No entanto, a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer deixou seu estômago revirado. Então, um grito cortou a multidão. A mesma mulher que antes falava com confiança e dor estava agora de pé, com uma expressão de terror no rosto. Ele sabe sobre você, Lucas!" A voz dela era um eco de desespero que reverberou em seus ouvidos. "Você não entende. Ele está atrás de nós." Cada palavra era como um golpe, deslizando como uma lâmina afiada em sua consciência. O pânico aumentou. Lucas olhou para Brenda, que agora mostrava um medo profundo. Ele não conseguia entender completamente. Que segredos eram esses? Que futuro sombrio ele havia ignorado? De repente, tiros ecoaram a uma distância incerta e pessoas caíram no chão. As sirenes da polícia já ecoavam, mas isso não parou o furor. Lucas queria correr, mas algo o detinha. O olhar desesperado de Brenda, como se estivesse implorando para que ele se lembrasse de algo importante. "Não posso deixar isso acontecer." E, em meio à correria, algo na mente dele se encaixou. Havia algo mais profundo que aqueles segundos fugazes, um eco de um amor perdido, garras de um passado inexplorado. Caíris, um homem do passado de Lucas, alguém que poderia estar por trás de tudo aquilo. Mas como? O pânico o envolvia, e a incerteza pesava mais que qualquer peso que ele já sentira. Brenda estava prestes a revelar mais quando um impacto violento atingiu o chão perto deles, vibrando. Uma explosão de luz o cegou momentaneamente, seguida por uma onda de calor que pareceu engolir tudo à sua volta. Lucas agarrou a mão dela com força. Isso não podia ser o fim. Ele não sabia como, mas havia algo que ainda precisava descobrir. O que ele faria agora? O enigma que os unia estava apenas começando a ser desvendado em meio ao horror. O impacto da explosão fez Lucas se agachar, puxando Brenda para perto. A confusão tomou conta do lugar, mas havia algo mais. Isso não era apenas um acidente. Havia um propósito por. Ele ainda segurava a mão dela, e o olhar dela estava cheio de medo. "Lucas, precisamos sair daqui!" A voz dela era um misto de urgência e pânico. Ele olhou para os lados. A multidão corria e gritos ecoavam. Mas então uma figura familiar surgiu entre as sombras. Caíris. O rosto dele que Lucas nunca esperou ver novamente, aparecendo como um pesadelo saído do passado. O que ele estava fazendo ali? O coração de Lucas disparou.
como ele havia encontrado Brenda. Você! Kairis gritou, apontando para Lucas. Acha que pode escapar do que fez? Acha que eu não sei sobre o que está acontecendo? O tom dele era de ameaça. Brenda tremia ao seu lado, e Lucas sentiu o impacto daquelas palavras amaldiçoando o ar que respiravam. Kairis, por favor, vamos resolver isso de outra forma. Lucas tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. O som de sirene se aproximava e cada segundo que passava tornava tudo mais crítico. Ele não podia deixar que a situação se agravesse. Resolver? Resolver o quê, Lucas? Kairis riu, um som frio e cortante. Pode controlar tudo? Você nunca me disse a verdade, e agora é tarde demais. Kairi, você não entende. Eu só queria te proteger. Lucas tentou argumentar, mas o olhar incandescente de Kairis congelou suas palavras. Proteger? Proteger de quê? Da verdade? De mim? Um estalo. Uma ideia começou a se formar na mente de Lucas. Uma revelação chocante se desenrolando no caos ao redor. A conexão entre Brenda e Kairis era mais profunda do que ele pensava. Era quase palpável, como se o ar ao redor deles reunisse um ciclo de mentiras. Brenda, Lucas chamou, a voz trêmula. O que você não me contou? Ela hesitou. Os olhos arregalados. Essa hesitação era tudo o que Lucas precisava para entender que havia um segredo mais sombrio. A história de Brenda não era apenas de tragédia, mas estava entrelaçada com Kairis de uma forma que ele não conseguia compreender. Pense rápido, Lucas. O que está acontecendo aqui? Ele passou a mão no cabelo, tentando se concentrar. Kairis era uma parte do passado dele que Lucas havia enterrado, mas agora tudo voltava. E a explosão, a situação caótica, pareceu ser uma manobra de Kairis, algo que ele havia orquestrado. Kairis, você não precisa fazer isso. Lucas avançou, tentando se aproximar sem parecer ameaçador. Nós podemos conversar sobre seu passado, sobre o que levou você a ser assim. Você não sabe nada, Lucas. Kairis gritou, mas a voz dele estava tremendo agora. Havia uma vulnerabilidade ali que veio à tona por um breve momento. Mas antes que Lucas pudesse dizer mais, um tiro ecoou. O impacto foi como um trovão. Alguém bateu as mãos contra o chão e a multidão congelou. O semblante de Brenda se transformou em terror absoluto. O pânico engoliu o ar. E Lucas, por um instante, teve um vislumbre do que tudo aquilo significava. A conexão entre eles era mais do que segredos. Era uma batalha entre o passado e o presente, amor e traição, sobrevivência e sacrifício. Ele está aqui, Brenda gritou, e Lucas se virou, procurando o que estava prestes a acontecer. Mas era tarde demais. Ele podia sentir os olhos de Kairis queimando na sua direção. Lucas! A voz dela soava distante agora. Ele vai acabar com tudo. E no meio do tumulto, algo totalmente inesperado aconteceu. Mais tiros, mais dor. E no centro da tempestade, a revelação que mudaria tudo. O passado não poderia ser enterrado. Não mais. A verdade, como um fio exposto, estava prestes a ser cortada. Brenda olhou para ele, e no olhar dela estava a certeza de que tudo o que ele pensava saber poderia desmoronar em um instante. A vida que ele construiu, as motivações, os relacionamentos, tudo estava em jogo. E antes que pudesse abrir a boca para perguntar mais, um novo estrondo ecoou. Uma silhueta se destacou de forma significativa no caos. Era alguém que não deveria estar ali. Era alguém que poderia mudar tudo. Alguém que traria mais perguntas do que respostas. Agora,
O que estava prestes a surgir de toda aquela confusão? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? E o que Lucas faria a seguir? Ele sabia que não estava apenas lutando por Brenda, mas por sua própria vida também. O impacto da explosão ainda reverberava no ar pesado e Lucas estava paralisado. O rosto de Kairis tinha uma intensidade tão feroz que parecia que ele poderia sair de cena a qualquer momento. Ele se lembrou de todas as noites de medo, de segredos enterrados e promessas não cumpridas. Mas antes que pudesse entrar mais fundo nesses pensamentos, um movimento repentino fez seu coração parar. Das sombras, uma figura conhecida surgiu. Os cabelos desgrenhados, mas a postura firme. Era Catarina, uma ex-sócia, amiga que tinha partido dias antes de um grande negócio. O olhar dela estava fixo em Kairis, como se o mundo ao redor deixasse de existir. Catarina, o que você está fazendo aqui? Lucas gritou, mas a urgência de sua voz ficou perdida na agitação da multidão. O som de sirene se aproximava, mas o foco estava ali, o duelo de olhares entre Catarina e Kairis. Isto não é o que parece. Kairis respondeu, apontando um dedo trêmulo. Você não? Lucas nunca foi seu amigo de verdade. A afirmação fez o mundo girar. Lucas apertou a mão de Brenda. As palavras de Kairis o atingiram como um soco no estômago. O que ele estava tentando insinuar? O desespero era palpável, um nó no ar que criava uma tensão quase insuportável. Kairis, chega! Catarina gritou com uma fervura que cortava o caos. Já chega de esconder suas verdades. O Lucas não é o inimigo aqui. Mas a confusão começou a tomar conta, e a verdade pairava como uma nuvem carregada de tempestade. Quando Lucas olhou para Brenda, ela estava mudando. Seus olhos estavam cheios de uma compreensão súbita. Uma faísca de revelação ficava evidente. Catarina, Brenda começou, o tom hesitante. Você sabe sobre isso, não sabe? Nesse momento, algo dentro de Lucas se quebrou. Ele sentiu um frio na espinha. O passado que ele pensou ter deixado para trás estava voltando, e não era discreto. Olhando para Brenda, ele viu lágrimas começarem a rolar pela face nela. Você sabia que Kairis estava aqui? Que havia um plano? Eu não sabia, ela respondeu, angustiada, mas parou abruptamente. O que mais ela não estava dizendo? Então, uma risada ecoou e arrepiou a coluna de Lucas. Era Kairis, com um sorriso distorcido, quase sedentário. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Não. A vida não funciona assim, Lucas. O passado vem cobrar faturas, e você sabe bem disso. E como um toque de mágica, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Lucas lembrou-se de um dia fatídico, um segredo guardado a 7 chaves, que poderia destruir tudo. O sorriso de Kairis era do tipo que predizia a dor, revelando algo obscuro que estava sobre os dois. Catarina, você e ele sempre foram mais do que amigos, não? Lucas disse rapidamente, a voz presa por um nó de raiva e traição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Catarina se arregalaram e ela balançou a cabeça. Mas já não havia... Não, isso não pode ser verdade. Lucas proferiu, espantado e perdido. Ele estava ali, cercado por mentiras e revelações que mudariam tudo. Mas antes que ele pudesse processar a avalanche de emoções, um estalo. Uma porta arrebentou-se ao lado. Seu sócio Winston, o homem da sombra, apareceu e o caos ficou ainda mais intenso. Ele segurava uma arma, o olhar quente de propósito. E eu também tenho contas a acertar. Neste instante, tudo se misturou em um turbilhão. Não era mais apenas sobre Brenda ou sobre o que poderia ser. Era sobre traição, segredos, promessas quebradas e vidas em risco.
o que as palavras trocadas significavam para cada um deles. O que significava para Lucas? Brenda, vamos! Lucas gritou, puxando-a para dentro da multidão, que agora se tornara um mar de pânico. Ele não sabia o que viria a seguir, mas a certeza ficou clara. A vida deles nunca mais seria a mesma. E o que realmente importava só estava começando a ser revelado. O peso do que estava em jogo era maior do que qualquer coisa que ele tinha conhecido. Brenda olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. O caos estava em seu auge, mas algo mais profundo pulsava no ar. Lucas, por favor. Me ouça. Você não sabe a verdade sobre Cáiris. Não faça isso. A multidão ao redor continuava a se agitar, os gritos misturados ao barulho das sirenes. Lucas estava preso entre a necessidade de proteger Brenda e as revelações perturbadoras que a cercavam. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper ligasse todos ali. Antes que ele pudesse responder, Cáiris avançou, seu olhar fulminante cravado em Lucas. Essa é a sua chance, Lucas. Você sempre foi um covarde, fugindo da verdade. Agora, o que vai fazer? Encarar de frente ou continuar se escondendo atrás de suas riquezas? Um tiroteio repentino cortou o ar. Os instintos de supervivência gritaram. Lucas puxou Brenda para um canto, tentando protegê-la, mas enquanto se movia, viu Catarina paralisada, a expressão dela se misturando a um temor sombrio. Cáiris, o que você pretende? Ela gritou. Não sou eu quem pretende, é você, Catarina, averigou Cáiris, seus olhos brilhando com uma fúria contida. E as palavras dele se arrastaram como um veneno. Pelo amor de Deus, Cáiris. Isso não é hora para um ataque. Estamos todos em perigo aqui. Catarina respondeu, mas a dor em sua voz não passava despercebida. Lucas se entrelaçou na confusão. Meus negócios? Você não entende, Cáiris. Isso não é sobre poder, é sobre salvar vidas. Mas a sensação de desespero o consumia. As coisas estavam se desmoronando. E quando tudo parecia perdido, uma explosão ensurdecedora ecoou no espaço. O chão tremeu e as luzes apagaram. Tudo virou escuridão e som. Lucas, em um reflexo, cercou Brenda em seus braços, protegendo-a do que estava por vir. Quando a luz finalmente voltou, um erro de visão fez seu coração acelerar. Diante de todos, Carmela, uma ex-sócia que todos acreditavam ter passado para o lado dos inimigos, estava ali, sanguinolenta, mas viva. Não, não é possível! Lucas mal pôde acreditar. Carmela, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, mas a resposta dela calou todos os gritos. Eu estava aqui o tempo todo, Lucas. O plano era meu. Cáiris não é o inimigo. Você é. O murmúrio da multidão ficou em silêncio. A revelação pesou sobre eles como uma sombra escura. Os olhares se cruzaram e Lucas pôde sentir o mundo desmoronando em torno dele. Você estava por trás de tudo isso? Sim, estavam me usando, você e Cáiris. Mas não mais. O que planejamos destruiu vidas. Agora preciso corrigir isso. A expressão de Carmela era uma mistura de remorso e determinação. Brenda colocou a mão sobre o peito, como se quisesse silenciar o que estava prestes a desmoronar. Como assim corrigir? Você se aliou a ele? Os olhos de Cáiris brilharam, cheios de um mistério insano. É isso mesmo. Você nunca enxergou, Lucas. Cada passo nesse caminho que você tomou foi um jogo. E agora estamos apenas começando. Lucas sentiu uma vertigem. A verdade o atingiu como uma avalanche. Ele não sabia em quem confiar agora. Cáiris? Carmela? Até mesmo Brenda? O passado agora
Não era mais uma ferida, era um edifício, e o colapso que se formava ameaçava tudo. Precisamos sair daqui! Ele gritou, mas a multidão se dispersava. O pânico se instaurava. Precisamos! Mas antes que pudesse articular a frase, uma sombra se moveu rapidamente nas costas de Caíris. Um oitavo elemento nas sombras. Lucas conseguiu distinguir um homem. Rosto encapuzado e cinza. Ele estava carregando uma arma. E então tudo mudou. Um grito ecoou. E antes que eles pudessem reagir, o disparo cortou o ar. O tiro, um eco ensurdecedor, ressoou como um último ato de desespero. E tudo parou. No caos, Lucas percebeu que aquilo era mais do que uma batalha por sobrevivência. Era uma guerra que transcendeu o pessoal. Um jogo terrível de traições e lealdades emaranhadas. E ele estava no centro dela, sem saber se sairia vivo dessa. O olhar de Brenda se fixou no dele. Um silêncio ensurdecedor entre eles, enquanto todos os novos segredos e revelações ainda estavam por vir. Como o jogo terminaria? E quem realmente sobreviveria para contar essa história? O impacto do tiro ainda reverberava quando Lucas se virou, o coração quase pulando para fora do peito. O pânico estava em cada olhar na cafeteria, mas algo ali era diferente. A figura encapuzada estava se movendo, confusa, como quem se acostumou com a escuridão. "Cuidado!" ele gritou, puxando Brenda mais para perto. Mas ela estava imóvel, os olhos fixos na figura que parecia endiabrada. "Brenda, precisamos sair!" "Lucas, escuta!" A voz dela tremia, uma mistura de medo e algo mais. "Isso é maior do que pensamos." Nesse instante, outro disparo ecoou. O tempo pareceu parar. Com um movimento rápido, a figura projetou uma sombra que parecia desencadear uma onda de choque. O caos transformou-se de um instante para o outro em um silêncio pesado e surdo. As pessoas ao redor ficaram paralisadas, muitas segurando a respiração, como se esperando que o mundo inteiro desmoronasse. E então, tudo mudou. A figura encapuzada se revelou em um movimento brusco e rápido. Era Helena, a irmã perdida de Lucas, enviada anos atrás para longe de sua vida. O que ela estava fazendo ali? A expressão de surpresa no rosto de todos parecia ecoar a mesma pergunta. "Helena?" Lucas sussurrou. As palavras quase não saíram. Ele pensou que nunca a veria novamente. "Lucas, eu sabia que um dia isso iria acontecer." Ela avançou, o olhar dela tão intenso que parecia perfurar o caos à sua volta. "Você não entende. Preciso te contar a verdade." "Como você pode estar aqui? Por que tudo isso?" O coração dele estava acelerado. Era difícil processar o que estava acontecendo. A realidade diante dele mudava a cada segundo. "Caíris, é sobre ele. Ele está manipulando tudo." Helena declarou, e o alerta em sua voz causou arrepios. "Você precisa saber quem ele realmente é." Brenda interrompeu, a voz tomada pela incredulidade. "O que você quer dizer com isso? Que ligação você tem com ele?" "Caíris não é apenas um inimigo familiar. Ele é seu irmão, Lucas." O mundo de Lucas desabou em silêncio. Ele ficou paralisado, um misto de choque e confusão. Caíris, seu sócio, seu rival, era na verdade seu irmão. Tudo o que ele pensava saber desmoronou em um instante. A revelação cortou mais fundo que qualquer tiro. "Isso não pode ser verdade. Não pode!" Lucas gritou, as mãos tremendo. Ele sentiu uma pressão intensa na cabeça, uma vertigem. Tudo o que havia construído, todas as decisões, agora pareciam nascer de uma mentira. "É verdade, Lucas. Nossa família estava manchada por ele. Ele se escondeu atrás de nós enquanto criava esse jogo. Tudo isso foi planejado. Você precisa acreditar em mim."
A urgência na voz de Helena ecoava na confusão. Kairis esboçou um sorriso, mas era um sorriso frio. Não acredito que você veio aqui se metendo na nossa vida, Helena. Você não tinha que se envolver, ele murmurou, um veneno sussurrado. Agora, todos nós pagaremos o preço por isso. A situação estava prestes a escalar. Então, outra explosão estourou em um local próximo e o estrondo sacudiu o espaço. O caos se intensificou. Lucas se virou em um reflexo instintivo, mas não havia tempo para pensar. Ele agarrou a mão de Brenda e puxou-a em direção à saída. Mas enquanto eles se moviam, a verdade dura e incontestável ainda pairava no ar. Helena, a figura do passado que Lucas achava perdida, era a chave para um mistério ainda mais profundo. Ele sabia que essa revelação mudaria tudo e que agora ele não estava apenas lutando por Brenda, mas por sua própria linhagem, um legado manchado de segredos e traições. Espera, Lucas! A voz de Helena ecoou, mas ele estava fora de si, a adrenalina queimando nas veias. O que poderia vir depois disso? A sanidade deles estava prestes a ser colocada à prova. No meio da confusão, uma nova variável havia sido adicionada. E o preço a se pagar poderia ser maior do que qualquer. O que realmente significava toda aquela ligação? Poderiam eles enfrentar a tempestade que se aproximava juntos? Ou o passado revelaria a verdade sombria que separava cada um deles? Lucas não sabia. E enquanto o novo caos se desdobrava, ele podia sentir o fio fino, quase invisível que os conectava, prestes a se romper. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Que verdades ainda faltavam ser descobertas? Lucas ficou paralisado, a mente girando. A revelação de Helena reverberava como um eco dentro dele. Kais, seu rival, seu sócio, seu irmão. A confusão era abissal. Ele sempre havia acreditado que seu passado era uma caixa trancada, mas agora a chave tinha sido lançada em suas mãos. Kairis é um manipulador. Ele te usou desde o começo. Precisamos sair, Lucas. O olhar de Helena era intenso, quase implorando, mas algo a mais se desenrolava. O peso das palavras dela subia como um balão prestes a estourar. O chão tremeu de novo. Um novo estrondo surgiu, desta vez mais suave, mas que fez a multidão perder ainda mais a calma. O pânico era uma tempestade e Lucas sentia a pressão no peito. "Brenda, vamos!" Lucas gritou, puxando-a para junto de si. Mas a expressão dela já não era mais de medo, era de choque. "Você sabia disso? Sobre Kairis?" Brenda hesitou, e a hesitação gritou mais alto que qualquer resposta. Eu não sabia que Kairis... A voz dela falhava, e Lucas a observava fixo, tentando entender. "Chega!" O tom de Kairis cortou o ar, e todos se viraram para ele. A fúria em seu olhar era uma tempestade prestes a se soltar. "Você acha que pode escapar, Helena? Você e Lucas estão tão longe da verdade. Vocês sempre foram peões." Forçando qualquer sentimento de insegurança, Lucas apertou a mão de Brenda. O último vestígio de confiança parecia escorregar entre seus dedos. O que ele faria agora? Precisava de respostas. De repente, um grito cortou o ar. "Lucas!" Era Catarina, pálida, os olhos arregalados. "Olha!" Ela apontava lá atrás. Lucas virou rapidamente e, em um movimento, um novo personagem apareceu na cena. Era um homem alto, com um capuz cobrindo o rosto. Ele avançava através da confusão a passos largos e decididos. O coração de Lucas disparou. O que aquele homem queria? Ele não parecia com Kairis. Não era uma figura familiar, mas havia algo desconcertante. Era como se ele soubesse exatamente onde estava. "Vocês todos devem saber a verdade."
A voz era grave e profunda, como um trovão prestes a se soltar. Todos se calaram. O silenciar da multidão era ensurdecedor. O que está acontecendo aqui? O homem murmurou, indiferente a qualquer outra presença, mirando diretamente em Lucas. Quem é você? Lucas perguntou, sentindo o medo se instalar. Sou alguém que sabe o que você não sabe, o homem respondeu, finalmente puxando o capuz para trás. Um rosto familiar surgiu das sombras. Rafael? Lucas ficou chocado. Rafael, seu velho amigo da infância, o garoto que sumira anos atrás. Como? Como você está aqui? O que aconteceu? Mas a expressão de Rafael era sombria, quase insana. Você não entende. Caíris não é apenas seu irmão. Ele me mandou embora. Aquilo foi um soco no estômago. A mente de Lucas ficou em frangalhos. O que você quer dizer? Caíris e eu éramos amigos. Amigos até ele se corromper. Ele não só quer destruir você, mas também a verdade sobre a nossa família. A verdade que ninguém deve descobrir. O caos cresceu novamente. Mais pessoas gritando ao fundo. O cheiro de fumaça misturava-se com a adrenalina. Lucas olhou para Brenda, que já não segurava sua mão. Ela estava se afastando. Brenda, não! Onde você vai? Mas ela estava fixada em Rafael. Um olhar de compreensão cruzando seu rosto. Os olhos dela brilhavam, agora mais que antes. Lucas, se isso é verdade, você precisa escutar. A tensão na sala explodiu. As palavras de Rafael detonaram uma bomba dentro de Lucas. Você não pode acabar assim, Lucas. Helena gritou, mas era tarde demais. Antes que ele pudesse se recuperar, um tiro ecoou mais uma vez. A multidão novamente se agitou, mas dessa vez os olhares mudaram. O rosto de Rafael estava em pânico. Não, eles estão aqui! Demônios de um passado enterrado surgiram a cada passo do novo caos. O desespero pairava, e a verdade estava se desenrolando como um novelo desenhado nas sombras. O colegial no qual se tornou um homem estaria prestes a desmoronar. Lucas encarou Brenda e Helena. Quem somos nós? O que realmente sabemos sobre nós mesmos? E em meio ao caos, a resposta permanecia uma sombra distante. Lucas fez uma promessa silenciosa: descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas quando a figura encapuzada de Caires surgiu de novo entre eles, e tudo parecia ser uma preparação para o pior, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que a verdade realmente libertaria ou acabaria por aprisioná-los ainda mais? Lucas ficou paralisado, a mente girando. A revelação de Helena reverberava como um eco dentro dele. Caires, seu rival, seu sócio, seu irmão? A confusão era abissal. Ele sempre havia acreditado que seu passado era uma caixa trancada, mas agora a chave tinha sido lançada em suas mãos. Caires é manipulador. Ele te usou desde o começo. Precisamos sair, Lucas. O olhar de Helena era intenso, quase implorando, mas algo a mais se desenrolava. O peso das palavras dela subia como um balão prestes a estourar. O chão tremeu de novo. Um novo estrondo surgiu, desta vez mais suave, mas que fez a multidão perder ainda mais a calma. O pânico era uma tempestade, e Lucas sentia a pressão no peito. Brenda, vamos! Lucas gritou, puxando-a para junto de si, mas ela estava imóvel, os olhos fixos na figura que parecia endiabrada. Brenda, precisamos sair. Lucas, escuta. A voz dela tremia, uma mistura de medo e algo mais. Isso é maior do que pensamos. A tensão na sala explodiu. As palavras de Rafael detonaram uma bomba dentro de Lucas. Você não pode acabar assim, Lucas. Helena gritou.
Mas era tarde demais. Antes que ele pudesse se recuperar, um tiro ecoou mais uma vez. A multidão novamente se agitou, mas dessa vez os olhares mudaram. O rosto de Rafael estava em pânico. Não, eles estão aqui. Demônios de um passado enterrado surgiram a cada passo do novo caos. O desespero pairava e a verdade estava se desenrolando como um novelo desenhado nas sombras. O colegial no qual se tornou um homem estaria prestes a desmoronar. Lucas encarou Brenda e Helena. Quem somos nós? O que realmente sabemos sobre nós mesmos? E em meio ao caos, a verdade permanecia uma sombra distante. Lucas fez uma promessa silenciosa: descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas quando a figura encapuzada de Kyrie surgiu de novo entre eles, tudo parecia ser uma preparação para o pior. Uma pergunta percorreu sua mente. Será que a verdade realmente libertaria? Ou acabaria por aprisioná-los ainda mais? De repente, tudo se transformou em um turbilhão. Do lado de fora, uma explosão imensa ecoou e as luzes da cafeteria piscavam freneticamente. A fumaça começou a invadir o ambiente e o ar carregava um cheiro forte de queimado. Caíris, entre raiva e riso, se pôs à frente do grupo. Vocês realmente acreditavam que poderiam sair dessa assim tão facilmente? Ele se afastou, expondo um dispositivo em sua mão, que piscava de maneira inquietante. Esse dispositivo foi colocado antes. Na verdade, assim que você, Lucas, decidiu ficar no caminho das minhas ambições. Um grito coletivo reverberou no espaço. Lucas e Brenda trocavam olhares de horror. Caíris parecia estar no controle. Mas algo nele estava diferente. Havia uma energia frenética, quase maníaca. O que você fez? Lucas perguntou, a voz trêmula de medo e desespero. Eu criei um espetáculo, o meio perfeito para meu verdadeiro plano. E vocês são os protagonistas. Caíris respondeu, como se estivesse encantado com sua própria maldade. Era como se ele estivesse se alimentando do terror que criara. Mas antes que Lucas pudesse compreender, um verdadeiro golpe assoou. Uma mulher surgiu da fumaça, com um olhar decidido e um revólver nas mãos. Era Valentina, a dupla de Caíris, mas agora com uma feição de vingança. Chega, Caíris! Você desrespeitou a lealdade que sempre teve entre nós. O choque pairou no ar. O que você está fazendo aqui, Valentina? Caíris gritou, seu tom envenenado. Você não tem ideia do que está acontecendo. E você acha que isso é um jogo? Eu não estou aqui para brincar. Valentina avançou e o medo tomou conta. Você não sabe a verdadeira extensão das consequências do que está fazendo. E no momento em que Valentina apertou o gatilho, o mundo ao redor pareceu parar. O disparo ecoou e, em meio à fumaça, uma sombra se aprofundou. Mas o que aconteceu em seguida foi devastador. Um grito, um corpo caindo. Não era Caíris, não era Valentina, era Brenda. A ferida era profunda. O choque a envolvera e Lucas a viu tombar, o mundo ao seu redor parecendo sumir. Brenda! Ele gritou, seus próprios sentimentos implodindo em dor. O caos se instalou, seu coração disparando, e o tempo parecia perder seu significado. A última imagem que ele teve de Brenda era de seus olhos fixos, cheios de um terror profundo. A verdade, agora revelada, trouxe uma reviravolta devastadora. Caíris, Valentina, a conexão entre eles, tudo levava a aquele momento fatídico. E enquanto se despedaçava diante da dor, Lucas percebeu que a batalha não era apenas por poder, mas por vidas que estavam prestes a serem apagadas. O que aconteceria agora? A verdade se tornara muito mais sinistra.
Os segredos, as traições, tudo tinha um preço. E o tempo, agora, se tornara um inimigo invisível. Enquanto um novo mistério assolava a história de todos ali. Lucas ficou paralisado, a mente girando. O sangue escorria pelo chão, molhando os pés, misturando-se ao caos. Brenda estava no chão, e a realidade desmoronava ao seu redor. Ele se ajoelhou, o coração batendo desesperadamente enquanto tentava entender. Brenda, não, fica comigo! Ele gritou, as palavras saindo como um grito rasgado. Os olhos dela estavam perdidos, como se estivesse lutando contra um sono eterno. Lucas, As palavras dela foram interrompidas por um tremor, e Lucas sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O pânico se instalou como uma panela prestes a explodir. O olhar de Caíris, primeiro triunfante, agora demonstrava um medo que Lucas nunca tinha visto. Isso não era parte do plano, Caíris gritou, a raiva transparecendo nas nuances de sua voz. O olhar de Valentina se tornou sombrio. Caíris, o que você fez? Agora não há como voltar atrás. Ela olhou para Lucas, um brilho de compaixão em seus olhos. Precisamos agir rápido. Rafael, ao fundo, parecia perdido, apenas observando a cena. Isso não é tudo, Lucas. A situação é pior do que você imagina. Ele se afastou, a expressão dele envolta em desespero. O som da sirene se aproximava, mas Lucas não conseguia pensar em outra coisa a não ser Brenda. Ele se inclinou, segurando-se o rosto. Você vai ficar bem, haja o que houver. Vou conseguir te ajudar. Mas a mão dela estava fria e as lágrimas queimavam seus olhos. Lucas. Escute. Não é só Caíris. Brenda sussurrou, as palavras saindo com dificuldade. Revelação. Maior do que você pensa. Ela sorriu fracamente e o peito dele apertou. Era uma risada sem alegria, uma rima de dor e amor. Eu sou mais do que parece. Há um segredo. Mas o que ela queria dizer? A confusão fez Lucas estremecer. O que poderia ser mais chocante do que aquilo? Entre o pânico e a dor, ele não conseguia agir. Ele estava à beira do abismo. E então, um estrondo. A janela da cafeteria se quebrou e o vidro estourou por toda a parte. Uma brisa pesada entrou, levando consigo o cheiro de fumaça e medo. A cena mudou de repente. Caíris, em um gesto imperativo, virou-se, como se estivesse enviando um aviso. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Todos vocês enfrentarão o que escondem. Ele estava alucinado, o olhar perdido. Algo não se encaixava. Lucas sentiu que uma virada estava por vir, e foi quando o inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma mulher apareceu das sombras, sua figura embaçada pela dança da fumaça. Ela avançou lentamente, e quando a luz incidiu sobre seu rosto, Lucas sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Mãe, era Diana, a mãe que ele acreditava ter perdido para sempre. O rosto dela estava pálido e sombrio, mas a intensidade nos olhos era familiar. Lucas, você não entende. É muito mais complicado do que pensa. Todos pararam. A confusão cercava o momento e a respiração de Lucas parou. O que você está fazendo aqui? Você estava... Ele não conseguia articular. A realidade se quebrava em milhões de fragmentos. Estava a salvo. Eu só queria proteger vocês. A voz dela tremia. Caíris não é seu irmão, é seu meio-irmão, e a verdade é mais aterradora do que qualquer um de vocês imagina. É hora de você saber a verdade sobre sua linhagem. O ar parecia denso, opressivo. O rosto de Caíris ficou pálido ao ouvir isso. Como você pode fazer isso? A raiva foi substituída pela dúvida.
Você mentiu. Lucas sentiu uma onda de desespero. Como assim? Me conta a verdade. A adrenalina zumbia enquanto a mãe parecia hesitar. Kairis é fruto de uma traição. Sua vida foi uma manipulação. Eu nunca quis que vocês se odiassem. Ela olhou para Brenda, que gemia no chão, lutando para ficar consciente. A revelação ecoou no ambiente como um tiro. O passado que ele pensava ser simples havia se tornado um labirinto de mentiras. A verdade não era só uma ferida, era uma bomba prestes a explodir. E antes que Lucas e todos pudessem reagir, a cafeteria vibrou como uma nova explosão, uma onda de choque que fez tudo tremer. O caos aumentou e, no meio da confusão, Lucas se virou para sua mãe. Ela estava se distanciando e a última imagem que viu dela era de dor e temor. Não, mãe! Ele estendeu a mão, mas a sombra dela desapareceu nas trevas da fumaça, levando consigo mais perguntas do que respostas. O que significava tudo aquilo? Brenda estava fraca, o olhar perdido. Lucas, encontre a verdade. Nunca fuja de quem você é. E com essas palavras, algo estalou dentro de Lucas, um ciclo vicioso que se fechava. Ao olhar para Kairis e Valentina, decidiu que não poderia deixar isso assim. Uma nova determinação se formou dentro dele. Ele precisava enfrentar aqueles demônios de frente. A batalha não acabara, era só o começo. E a pergunta ecoava na mente dele. Até onde estava disposto a ir para descobrir a verdade? O tempo parecia congelar enquanto Lucas segurava a mão de Brenda, agora fria e sem vida. A cena à sua volta estava em chamas, os gritos da multidão ecoando como um coro de desespero que apertava seu coração. Kairis e Valentina estavam com olhares fixos, o horror refletido em seus rostos enquanto a fumaça se acumulava ao redor deles. Brenda, não! Você não pode partir assim! Ele berrava, a dor cortante invadindo cada fibra do seu ser. O chão tremia sob seus pés e, no fundo, uma nova revelação começava a borbulhar. Ele sabia que precisava agir. Precisava enfrentar esse caos. Kairis, o que você fez? Eu não queria que isso acontecesse! Kairis gritou em um misto de fúria e desespero, mas as palavras soaram vazias, uma tentativa frustrada de justificar a tragédia. Isso é culpa sua! Valentina chamou, sua voz carregada de raiva. Você levou tudo ao limite! Agora todos sofrerão por sua ambição maluca! Ela olhou para Lucas, um abismo de sentimentos cruzando seus olhares. Precisamos sair daqui. Um novo impacto fez Lucas perder o foco por um momento. O caos estava em pleno auge e ele precisava agir rápido. Ele se virou para Rafael, sua expressão exausta, mas determinada. Rafael, você sabe alguma coisa? O que está acontecendo com Kairis? Eu temo que ele não seja o único vilão aqui. Há outros envolvidos, pessoas que querem a verdade enterrada. Rafael respondeu, os olhos arregalados de pavor. O que você vai fazer? Salvar Brenda. Por todos os deuses, eu vou salvar. Lucas respondeu, mesmo que a dúvida o consumisse. A única coisa que importava agora era encontrar um jeito de tirar Brenda dali. Ele começou a arrastá-la, o corpo dela pesado, enquanto as chamas dançavam ao seu redor. Lucas, espere! Valentina gritou, mas ele não parou. Um pressentimento tomou conta dele, como se cada decisão pudesse ser a última. O tempo estava se esgotando. Quando chegaram à saída, a cena era aterradora. O que antes era a cafeteria cheia de vida, agora estava em ruínas. A fumaça engolia tudo e a correria dos clientes se misturava aos gritos de socorro. Ele precisava de um plano, e rápido. Precisamos encontrar o veículo, algo para escapar, Lucas disse, enquanto olhava para os rostos aterrorizados que corriam em todas as direções. Mas logo, algo chamou sua atenção. No meio da confusão, Diana, sua mãe, estava ali.
Lucas, ela gritou, o rosto pálido e marcado por dor. Você precisa saber a verdade sobre Kairis. Eu nunca quis que você se ferisse. Ele parou, chocado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você disse que estava fora de perigo. Eu sabia que esse dia chegaria. A verdade é mais complexa do que imaginamos. Kairis é um produto de tudo o que fizemos. Diana disparou, as palavras caindo como bombas ao redor deles. Mas não havia mais tempo para perguntas. O chão sob eles começou a desabar com as explosões subsequentes. Não! Lucas gritou, puxando Brenda mais perto. Vamos sair. Precisamos lutar por todos nós. Mas a tensão estava lá, e Lucas olhou de volta para Kairis, que se aproximava. Você não pode simplesmente fugir, Lucas. Agora é sua vez de escolher. A verdade nunca foi tão poderosa quanto hoje, e isso pode acabar com todos nós. As palavras dele se perderam em um grito ensurdecedor. O prédio começava a desmoronar e o tempo se esgotava. Lucas olhou para Brenda, a vida dela suspendida em uma fração de segundo. Eu te prometo, vou te levar para casa. Ele então avançou. Junto com Rafael e Valentina, cada um estava decidido a enfrentar qualquer coisa. O que quer que fossem enfrentando aquele dia, eles precisavam fazer isso juntos. O amor e a amizade poderiam vencer os segredos obscuros que há tanto tempo os dividiam. O mundo estava pegando fogo atrás deles, e enquanto eles corriam, Lucas soube que a jornada ainda não tinha acabado. Havia muito a descobrir. Seguir em frente era a única escolha. E no meio do caos, um sentimento cresceu: a esperança. Depois de tanta dor, eles teriam mais uma chance de reconstruir a vida. Os segredos do passado talvez não fossem mais um fardo, mas uma ponte para um futuro melhor. Mas e se a verdade realmente os libertasse, ou os aprisionasse ainda mais? Agora, falando em novos começos, precisamos de você. Se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar esse canal a continuar produzindo histórias incríveis como essa. Escreva nos comentários sua reação e o que achou deste final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O apoio de vocês é fundamental. E somente os verdadeiros fãs entendem a importância disso. A hora é agora.